Joia, galera, bênção, bom estar aqui e bom poder compartilhar aí a palavra do Senhor com vocês depois dessas músicas aí abençoadas. Se você teve aí coração mesmo aberto, com certeza Deus falou ao seu coração, e o meu desejo agora é que Deus fale ao seu coração também através da leitura da sua palavra. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. Se você trouxe sua Bíblia, você pode estar abrindo aí, você pode estar abrindo no seu celular também, ou você pode estar acompanhando a leitura aqui na nossa tela, no telão, o texto de Atos capítulo 8, versículos 1 a 4. Atos 8, versículos 1 a 4, é o texto que a gente vai estar meditando para a nossa reflexão dessa noite. Vamos ver o que Deus tem para falar com a gente aqui através desse texto. Atos capítulo 8, versículos 1 a 4. Até então estava indo tudo bem com a igreja lá de Atos, a igreja tinha começado, estava começando ali a igreja. Pedro tinha pregado, depois da descida do Espírito Santo, Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele saiu. Pense só, gente, numa pregação, 3.000 se converteram e foram batizados naquele mesmo dia. Então pense, daí Atos capítulo 2 fala que a igreja contava com a simpatia do povo, e aquele negócio todo muito bacana, só que as coisas começaram a apertar. Por quê? Porque não tem como a igreja ficar tranquilinho, concordando com tudo que está no mundo. Com certeza a igreja vai discordar de algumas coisas que acontecem. Por outro lado, o mundo também vai olhar para a igreja e vai falar assim: a gente não curte esse esquema que vocês estão vivendo aí, porque vocês estão falando algumas coisas que também a gente não concorda. Daí começou a ter algumas tretas, e aqui no capítulo 8 começa o tempo de perseguição. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês levantem a mão, aqueles que acham, que concordam, que pensam alguma coisa a respeito disso aí. Quem acha que nós vivemos um tempo de perseguição contra a igreja hoje? Levanta a mão. Joia. Agora, quem acha que a gente não está sendo perseguido? Levanta a mão. E quem não acha nada? Porque tem gente que não levanta a mão. Não tem problema nenhum, não tem problema, tá? Vocês podem ter dúvida. Eu tenho dúvida, e agora, vou para o inferno? Não, vocês não vão para o inferno por causa disso, pode ficar sossegado, tá? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente ficar bem esperto, a gente não bobear. Se você tem dúvida, se a gente tem vivido um tempo de perseguição ou não, eu quero dizer uma coisa para você. A gente tem vivido um tempo de perseguição contra a igreja. Nossa, mas eu não tenho visto, pessoal, está cortando a cabeça de gente lá igual lá no Oriente Médio, as pessoas que morrem são perseguidas. Lá é uma perseguição muito declarada. Só que aqui, nesse mundo que nós estamos vivendo, existe uma perseguição, só que é uma perseguição filosófica e ideológica. Como uma perseguição filosófica e ideológica? Vai jogando ideias, não é bem assim. Dá para a gente... você não precisa ser tão radical assim em algumas coisas. Não é bem assim. É uma perseguição ideológica. É uma perseguição filosófica com relação àquilo que vocês estão pensando, àquilo que nós estamos pensando. Mas vamos lá, vamos voltar para o texto aqui. E aqui eles estavam vivendo justamente essa perseguição. Eles estavam vivendo essa perseguição física, tanto que Estevão, pense só, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, ele foi morto, gente, ele foi morto por causa do Evangelho. Então existia perseguição naquela época, talvez um pouco diferente da perseguição que nós estamos enfrentando hoje, como eu falei para vocês, uma perseguição filosófica, ideológica. Não é bem assim, questionando tudo do Evangelho. Mas aquele Estevão tinha acabado de morrer. Agora preste atenção na continuação desse texto. Naquele dia, que era o dia da morte de Estevão, isso aqui fui eu que coloquei, tá? Esse aqui, da morte de Estevão, que está entre chaves aqui, eu que pus, tá? Naquele dia da morte de Estevão, teve início grande perseguição
contra a igreja em Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém estava enfrentando grande perseguição. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, aqui o apóstolo Paulo ainda era Saulo, não tinha se convertido, porém queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Olha esse versículo 4 aqui, gente, espetacular. Enquanto estava tendo a perseguição, enquanto gente estava sendo dispersa para tudo quanto é lugar, para fugir da perseguição, fugir da morte. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os que foram dispersos, eles se dispersaram, eles saíram de Jerusalém. A igreja estava só em Jerusalém ali, teve perseguição, o negócio estava tenso, estava pesado, eles vazaram, tiveram que vazar, só os apóstolos ficaram lá em Jerusalém. E para onde eles foram? Os dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado porque a tua palavra foi lida. Obrigado, Deus, porque a gente pode ler a tua palavra, a gente tem ainda essa liberdade. Ó Deus, mas eu peço que o Senhor fale conosco, Deus, que o Senhor faça o nosso coração queimar pela palavra do Senhor, faça o nosso coração, ó Deus, desejar, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, ter fome e sede do Senhor, da palavra do Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor use minha vida e fale conosco, Deus, fale com cada um de nós aqui, ó Deus, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. Os que foram dispersos iam, vamos ler todo mundo junto? Vocês conseguem ler aqui comigo? Vamos lá? Enquanto isso, olha que bênção, que bênção. Eu quero conversar com vocês hoje sobre omissão. Omissão. Pensa uma coisa, o povo, eles iam saindo de onde eles estavam. Eles tiveram que deixar tudo. Os que foram dispersos tiveram que sair de Jerusalém. Eles estavam com medo de morrer mesmo. Por que estavam com medo de morrer? Estevão, que era um dos líderes da igreja, foi morto, apedrejado. Então eles estavam assim numa situação de tensão. E aí eu faço uma pergunta para você nessa noite, eu queria que você respondesse com toda a sinceridade. Se as pessoas fossem atrás de você, procurassem você, cadê o Guilherme? Cadê fulano? O senhor quer? Vamos ver se ele é crente mesmo. Será que ia sobrar alguém? Será que a gente ia falar de Jesus? Porque afinal os que foram dispersos, eles iam por toda parte, mas eles falavam de Cristo, falavam do Evangelho. Tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Barna Group, é um instituto norte-americano que eles fazem muitas pesquisas. Os americanos gostam de fazer pesquisa, né? Muitos dados, muitas informações. E esse instituto é um instituto cristão, que eles fazem pesquisas com relação à vida cristã, e foi feita uma pesquisa sobre evangelismo em 2007, com mais de 2.000 evangélicos de várias igrejas históricas dos Estados Unidos, batistas, presbiterianos, várias igrejas históricas norte-americanas. E eles chegaram em 2007 a um número alarmante, preste atenção no resultado dessa pesquisa de 2007. Nessa pesquisa realizada com crentes, tá? Com evangélicos, fala que 60% dos crentes, dos evangélicos, nunca levaram uma pessoa para Cristo. 60%.
Mais da metade nunca levaram uma pessoa para Cristo. Olha só outro dado dessa pesquisa: 22% haviam falado de Jesus somente nos últimos 3 meses. Apenas 22% dos evangélicos falaram de Jesus nos últimos 3 meses. Olha outro dado alarmante aqui: 12% trouxeram uma pessoa para a igreja onde são membros. Apenas 12%. Gente, aqui são informações aqui que são, aos meus olhos, catastróficas. Quando você vê uns números como esses, como que fica o teu coração? Agora eu faço uma pergunta para você: quando você olha para números como esses, onde você se encaixa numa pesquisa como essa? Essa pesquisa ela foi realizada mais ou menos na década de 1960 pela Sociedade Bíblica Britânica, também lá na Europa. Uma pesquisa muito parecida com essa foi realizada. E o resultado dessa pesquisa, que foi feita pela Sociedade Bíblica Britânica na década de 60, ela chegou praticamente a esses mesmos números, algumas oscilações, umas poucas diferenças nesses números. Sabe qual que é o resultado disso? Que alguns anos depois, na Europa, uma decadência do evangelho na Europa. Hoje nós estamos vivendo uma decadência do evangelho nos Estados Unidos. Fruto aqui, resultado dessa pesquisa também. Consequência desses números. Então, olha só, se na Europa, a Europa está vivendo uma decadência, é um povo chamado de pós-cristão. Os Estados Unidos pode ser considerado também um povo praticamente uma sociedade pós-cristã. E os dados de 2007 eram esses. Será? Daí vem a pergunta do seguinte, que a pergunta que não quer calar: será que a realidade do Brasil de hoje é diferente desses números? Será que os números do Brasil são diferentes hoje? Tem um professor ateu que ele responde a essa pergunta. Ele responde a essa pergunta. O professor Leandro Carnal, ele fala o seguinte: é possível que nós estejamos em um dos momentos mais religiosos da história humana. Eu acredito nisso. Momentos mais religiosos. Mas preste atenção no que ele fala. O desafio dos séculos XV e XVI era cristianizar os indígenas. No século XIX eram os asiáticos, africanos, idólatras, liberais, ateus. Hoje, o desafio é cristianizar os cristãos. Por que o desafio é cristianizar os cristãos? Por causa daqueles números. Por causa daquele resultado. Por causa do resultado daquela pesquisa. E a gente tem vivido, agora falando como pastor, a gente tem vivido essa realidade da gente ter que pregar o evangelho para crente. Gente que está dentro da igreja, mas não sabe direito o que é o evangelho, não compreende muito aquilo, muito menos como se pode viver aquilo. Então a preocupação do professor Leandro Carnal é uma preocupação real. Que ele fala que hoje o desafio é cristianizar os cristãos. Por quê? Porque, lembra no começo que eu falei que muitas vezes a gente tem sofrido aquela perseguição filosófica e ideológica? É a perseguição das ideias. Não é bem assim e tal. Não é bem assim o evangelho. Daí vai deixando o evangelho raso. E as pessoas estão vivendo o quê? O resultado disso é o resultado daquela pesquisa que nós vimos. O evangelho raso. E aí a gente precisa voltar a cristianizar os cristãos. Porque deixaram de viver, ou deixaram de entender a essência do próprio evangelho. Estão pregando um evangelho superficial, um evangelho barato, que não é o evangelho de Cristo. Que não é esse evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu fico vendo uma afirmação como essa, e concordo com ele,
E vejo o texto que nós lemos no começo, que os dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E me vem uma pergunta no coração, e eu fico com o coração até apertado. Falo, o que se perdeu no meio do caminho? O que foi perdido no meio do caminho? Por que a gente precisa cristianizar os cristãos? Por que não são os cristãos que estão indo por toda parte pregando o Evangelho? Se a gente fosse aplicar aquela pesquisa que a gente viu aqui, do Barna Group, aqui na nossa igreja, eu acho que o resultado não seria muito diferente daquilo, não. Ou poderia até me assustar mais ainda. O que se perdeu no meio do caminho? Entre aquela igreja que estava sendo dispersa, que tinha gente que morria, que dava vida pelo Evangelho, que morria, mas eles continuavam pregando o Evangelho, e um Evangelho de hoje, que o desafio é cristianizar os cristãos. O que se perdeu no meio do caminho? O texto bíblico, ele fala que naquele dia teve início grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Você já se imaginou sozinho no mundo? Você já se imaginou indo para um outro lugar, uma outra cidade, talvez até um outro estado, ou até mesmo um outro país? Viver com pessoas que você não conhece, talvez começar a desenvolver alguma amizade, ou sei lá, você viver como um anônimo no meio da sociedade. Você deixar tudo para trás, ninguém te conhecer onde você vai. Era justamente essa realidade que que os cristãos da igreja de Atos, eles estavam vivendo naquele tempo. Eles tiveram que deixar Jerusalém, muitas vezes só com a roupa do corpo. Muitas vezes tiveram que deixar, imagine só, pessoas que tinham comércio, tinham família, crianças, filhos, às vezes pai, mãe, tio, primo, tal, não sei o quê. Às vezes o pai da família reunia lá, só viu, vamos correr, vamos vazar. Vamos pegar tal coisa, não dá tempo, vamos correr. Onde a gente vai? Não sei. Deixar o comércio, deixar trabalho, as crianças deixarem escola, deixarem os amigos, deixarem parentes, e ir para um lugar que ninguém te conhece. Você já imaginou uma situação assim? Como que você viveria se você estivesse numa situação assim? Que você tivesse que deixar tudo. Eu tive fazendo uma visita esses dias, e eu fiquei muito feliz nessa visita. Fui fazer uma visita para um irmão. E nessa aí, eu estava batendo papo, uma conversa muito gostosa nessa visita. E ele falou, pastor, eu saí da minha casa, eu era meio novão, era jovem, eu jogava num time, e eu jogava bem num time, então eu fui para outra cidade, porque uma escola me contratou, e era uma escola bacana. Eu não tinha condições de pagar a escola, mas era uma escola legal, então eu fui para uma outra escola, para uma outra cidade, para jogar no time dessa escola. Então eu tive a oportunidade de estudar numa escola bacana, tal, numa outra cidade. Então eu saí da casa dos meus pais, tal. Eu já era da igreja e saí. E daí nessa conversa, nessa visita, ele conta para mim que quando ele saiu, tinha outras pessoas que ele conhecia, que também eram crentes, às vezes de outras igrejas também, que saíram. E ele conta com tristeza no coração, que praticamente todos os amigos dele que saíram, por quê? Porque fez fama, jogava, estava em escola topzinha, tal, aquele lance todo, estava longe dos pais, longe de pessoas conhecidas, não tinha ninguém para pegar no pé. E daí ele falou que os amigos dele, eles se perderam nessa vida. Eles se perderam. Porque não tinha ninguém para pegar no pé. A única coisa que eles tinham que fazer é jogar bem e tirar nota na escola. Isso eles tinham que fazer.
O resto ninguém estava preocupado com isso, com a vida deles. E ele falou que ele permanecia firme quando os amigos dele iam sair, zoar por aí e tal, nas baladas, coisa arada, beber, aprontar. Às vezes ele ficava lá no alojamento, na República. Às vezes ele ia para a igreja. Deu certo para ir na igreja hoje, bateu o horário e tal, puxa que beleza, tal, se esforçava para ir na igreja. Eu fico pensando que esses que foram dispersos, eles foram para lugares distantes que ninguém conhecia eles eram anônimos. Se você tivesse um lugar que ninguém te conhecesse, ninguém te obrigasse a ir para a igreja, ninguém te obrigasse a buscar Deus, o que você faria? Quem você seria? Quem você seria? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. O que faz você permanecer no caminho? O que faz você permanecer firme no caminho do Senhor? Faço a mesma pergunta, o que fazia os cristãos que estavam dispersos a permanecerem no caminho? O que faz você, o que move o seu coração a estar aqui nessa noite? O que move o teu coração a buscar Deus? O que move o teu coração a de repente você ter a oportunidade de você pegar e sair, fazer alguma coisa, e você fala assim, não vou. O que te move a de repente você deixar de fazer algumas coisas que todo mundo está fazendo, e você muitas vezes ser taxado como um cara careta, um cara que está por fora, um cara que não sabe aproveitar a vida, um cara que não compreende as coisas, mente fechada, tal, qualquer rótulo que queiram dar para você, simplesmente porque você não quer desagradar o coração de Deus. O que te faz permanecer no caminho? O que fazia com que aqueles cristãos dispersos permanecessem no caminho? Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus para vocês, que são coisas que devem estar no nosso coração, que devem manter a gente no caminho. Jeremias 32:40 fala, farei com eles uma aliança eterna. Deus falando, eu vou fazer uma aliança eterna com vocês, com o meu povo. Deus fazendo uma aliança com o povo dele, fala, segundo a qual eu não deixarei de lhes fazer o bem. Deus falando que vai cuidar da gente. E olha só o que ele fala, porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Eu vou colocar temor no coração dos meus, para que nunca se afastem dos meus caminhos. Olha só agora em Atos 2:43, em cada alma havia o quê? Temor. E olha só o texto também de Atos 9, a igreja na verdade tinha paz, tal, e edificando-se e caminhando no temor do Senhor. O que mantinha aquele povo, os dispersos, firmes no caminho pregando o Evangelho? O que nos mantém firme no caminho do Senhor? O que tem que manter firme a minha vida, a sua vida firmes no caminho do Senhor, é o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei que Ele é Deus. E eu sou pecador e eu preciso da graça dEle. Eu preciso do perdão dEle. Eu preciso da misericórdia dEle. E o que deve manter a gente firme nos caminhos do Senhor é essa dependência do Senhor. E isso é gerado pelo temor ao Senhor. O que muitas vezes faz a gente se distrair, se dispersar, se desviar dos caminhos do Senhor, é que a gente perde o temor do Senhor. Eu estou em pecado, mas Deus é bonzinho, Deus perdoa, não sei o quê, porque eu vou viver desse jeito, depois eu busco a Deus. A gente perde o temor do Senhor, e quando a gente perde o temor do Senhor, a gente está dando um passo para fora desse caminho. Como que está o teu coração com o Senhor? Farei com eles uma aliança eterna. Deus falando, vou fazer uma aliança com o meu povo.
e eu porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. O meu temor nos sustenta no caminho do Senhor. Se a gente tivesse temor ao Senhor, temor da ira de Deus, sim, porque a gente só gosta de falar do amor. Eu tenho lido um livro de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, e esse filósofo, ele já escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Eu achei bacana esse livro, já terminei de ler, agora estou lendo esse outro, Sociedade Paliativa. Tem umas coisas que eu concordei, outras eu achei mais ou menos viajada, mas é interessante esse livro que ele fala da sociedade paliativa. O que é a sociedade paliativa? Sociedade paliativa é o seguinte: não, vamos tirar a dor da história, vamos tirar o sofrimento. Não tem mal, não tem morte, não tem pecado, não tem inferno, não tem diabo, não tem nada de ruim. Vamos falar só de coisas boas. É uma sociedade paliativa. Por quê? Porque tem uma consequência, a gente vai ter que prestar contas, só que a gente está fazendo de conta que está tudo bem. A gente está fazendo de conta que as coisas estão tranquilas. Ah, beleza, está sossegado. A gente está vivendo de forma paliativa. Aí eu pergunto para você está vivendo de forma paliativa? Fazendo de conta que está tudo bem? Não, está tudo bem a minha vida, não tem problema nenhum. Ah, estou bem com Deus. Só que o temor do Senhor já ficou no meio do caminho. Quando eu olho esses textos, eu tenho que pedir cada vez mais para que Deus aqueça o meu coração e fale assim: Seu Deus, me dá mais temor do Senhor. Sabe o que a gente precisa pedir nas nossas orações? Muitas vezes, Deus revela quem o Senhor é e quem nós somos. Porque quando a gente entende quem Deus é, e a gente entende quem nós somos, dá um temor no nosso coração. E a gente se prostra aos pés do Senhor. E a gente se rende ao amor do Senhor. A gente precisa entender mais quem Deus é e quem nós somos. Era isso que fazia e o que faz cristãos a permanecerem no caminho do Senhor. Vocês estão falando de permanecer no caminho, né? Mas agora eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Aquele povo, eles não só permaneciam no caminho, os que estavam dispersos. Eles permaneciam no caminho e eles pregavam a palavra. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês: o que movia os cristãos dispersos e o que deve nos mover a pregar a palavra? O que deve mover o nosso coração? O que deve mover o André a vir aqui pegar o celular que está dando notificação? Né? O que deve mover o nosso coração? Né, André? Veio quietinho, mas não teve jeito. Não teve jeito. Agora, voltando aqui, ó. Aqueles que foram dispersos, eles iam por toda parte e pregavam o Evangelho. O que movia e o que deve nos mover a pregar a palavra? Primeira coisa que deve nos mover a pregar a palavra: porque nós somos alvos de missão. Eu sou alvo de missão. Vocês sabiam disso? E eu quero dizer uma coisa para você: você é alvo de missão também. Como assim, Guilherme? Não veio nenhum missionário falar comigo para me pregar o Evangelho e tal? Eu estou falando da Missio Dei. O que é Missio Dei? A gente fala de Missio Dei. Missio Dei é a missão de Deus, é um Deus missionário. Por que Deus missionário? É um Deus que sai, que deixa a sua glória, deixa o seu trono de graça, se torna homem, ser humano, pisa nesse mundo para vir ao nosso encontro, para nos resgatar. Olha o que é Missio Dei aqui em João 3, 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Pensa só, Deus mandou Jesus não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora presta atenção na continuação. Quem nele crê, quem crê em quem? Em Jesus Cristo,
Só o Senhor Jesus é Deus. O Senhor Jesus falou, ali no Evangelho de João mesmo, falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outros caminhos, não existe outras verdades, não existe outro caminho para Deus se não for Jesus Cristo. E ele falou: quem nele crê, quem crê em Jesus Cristo, não é condenado, mas quem não crê, preste atenção agora, quem não crê, já está condenado. Daí as pessoas falam: puxa, mas Deus é mau, condenando algumas pessoas, lançando no inferno. Não, as pessoas já estão condenadas. Porque Deus é bom, mandou Jesus. Sabe por que Jesus veio? Porque Deus é bom. Sabe por que Cristo veio nesse mundo? Por causa da bondade, por causa da missio Dei, a missão de Deus para me resgatar, te resgatar. Sabe por quê? Porque todos nós já estávamos o quê? Já está condenado. Todos nós estávamos condenados. Se não fosse por Jesus, a gente já estava condenado. A gente já estava. Deixa eu falar uma coisa, não se disperse. É sério isso que eu estou falando. Porque as pessoas às vezes podem falar assim: puxa, mas Deus condenou as pessoas para o inferno. Não. Vai ter o juízo final. E as pessoas vão ter que prestar contas. Mas elas vão responder conforme a lei. E conforme a lei, todos são condenados. Só que quem aceita Cristo, não está condenado. Deus é bom. Mandou o Senhor Jesus para nos salvar. Deus mandou Jesus para salvar você. Nós somos alvos de missão. O povo daquela igreja primitiva entendia isso. Eles foram salvos. Deus enviou seu Filho para salvar eles. Deus enviou seu Filho para me salvar e para te salvar. Porque nós somos alvos de missão, nós devemos fazer missão. Se o nosso Deus é um Deus missionário, e nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, o que deve acontecer com a gente? A gente também deve fazer missão. Se o nosso Deus, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, se o nosso Deus, Ele veio e nos salvou, é um Deus missionário que vem ao nosso encontro, quando nós somos salvos, a imagem de Deus em nós, ela é cada dia mais e mais, à medida da nossa santificação, ela está sendo restaurada, essa imagem. E à medida que ela é restaurada, mais nós nos tornamos parecidos com Jesus. E se Jesus é o Deus que veio até nós, em missão nesse mundo, então nós temos que ser parecidos com Ele e permanecer em missão nesse mundo. Segunda coisa, por que nós devemos falar do amor de Deus? Por que nós devemos pregar o Evangelho? Porque é uma ordem de Jesus. Olha só o que Jesus disse: vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vão, preguem, falem do Evangelho. O que é o Evangelho? Jesus Cristo morreu para salvar a minha vida. Eu estava perdido. É aquela palavra de João 3 que a gente acabou de ler. Eu estava perdido, sem Jesus, eu já estava condenado. Agora aceitei Cristo. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou pregando o Evangelho para vocês. Porque é isso que salva a gente. É isso que salva, é Jesus Cristo que salva a gente. Não são as minhas obras, eu ser bonzinho, eu ser legal, ser bacana, ser politicamente correto. Não. O que me salva é crer em Jesus, na obra de Cristo lá na cruz. Porque eu creio nele, o que ele fez por mim, me garante me dá vida eterna. Por que eu devo pregar? Porque eu fui alvo de missão, em primeiro lugar. Segundo lugar, porque é uma ordem de Jesus. E agora, terceiro lugar, porque eles criam no Evangelho. Vamos dar uma pausa um pouquinho? Faz assim com a cabeça. Dá uma esticadinha. E agora eu faço uma pergunta para você que você já se alongou e acordou um pouquinho. Quero fazer uma perguntinha. Não precisa me responder. Você crê no Evangelho?
Você crê no Evangelho de Jesus mesmo? Se você não crê, corre. O Senhor Jesus está de braços abertos. Não perca tempo, porque enquanto você não crê e não se render aos pés do Senhor Jesus, você está condenado. E não adianta falar como o filósofo coreano, sociedade paliativa. Não é bem assim. Não vamos falar de morte, não vamos falar de pecado, não vamos falar de condenação. Não seja paliativo. Se você não crê em Jesus, você já está condenado. Agora eu pergunto, eles criam no Evangelho, você crê no Evangelho? Por isso que eles pregavam, porque eles criam. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, 2 Coríntios 4,13. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Lembra de Paulo, que foi aquele que assolava a igreja, queria destruir a igreja? Olha o que acontece com quem quer destruir a igreja. Acabou se convertendo. E agora ele fala, crie, por isso falei. Eu falo porque eu creio. Eu falo porque eu acredito. E aí ele fala aqui, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso nós falamos. Você não fala daquilo que você não crê. Nós vivemos, guarda isso no seu coração, nós vivemos por aquilo que cremos. Nós vivemos por aquilo que acreditamos. Se você acredita que a sua salvação, a sua alegria, o que vai resolver a sua vida é trabalhar feito um camelo a vida inteira e fazer isso, fazer aquilo, tá, eu conquistei, eu venci a vida, eu estou ganhando aí meus 50, 100 mil por mês, estou tranquilo na minha vida, tranquilo, sossegado. Isso é ruim? Não é ruim. Mas não é a salvação. Mas existem pessoas que vivem para isso. Nós vivemos pelo que cremos. O que tem conduzido a tua vida? Eles proclamavam o Evangelho porque criam no Evangelho. Cremos e por isso nós falamos. No que você tem crido? A palavra de Deus fala lá em Mateus capítulo 12, que fala que a boca fala do que está cheio. Alguém conhece esse versículo? A boca fala do que está cheio? O coração. Se você tem o coração cheio do Evangelho de Cristo, você vai falar do Evangelho. Se você tem o coração cheio de qualquer outra coisa nessa vida, você vai falar de qualquer outra coisa, menos do Evangelho. Cremos, por isso falamos. Nós vivemos por aquilo que cremos. Eu quero terminar aqui uma breve reflexão com vocês. Em primeiro lugar, quem não faz missão é omisso. É omisso. Omisso, a gente pode pegar a origem da palavra do latim, o missio, ou a missão, deixar de fazer, deixar de cumprir, ou sem missão na sua vida, sem missão na sua vida. Quem não faz missão é omisso. E aí eu pergunto, como que a gente tem vivido? Como crentes, que mesmo dispersos pregam a palavra por onde quer que andem, ou crentes omissos? Terminando, eu queria falar aqui uma frase de um missionário, amigo meu, que ele falou isso, eu nunca mais esqueci. E eu queria que você guardasse isso também, essa palavra desse missionário. Quem não faz missão é alvo de missão. Quem não faz missão é alvo de missão. Precisa ser evangelizado de novo. Precisa ser alvo dessa missão. O que é missão? É você receber uma incumbência. O que é missão? É você ter algo que você deve cumprir, uma tarefa para cumprir.
Omisso é aquele que não cumpre a tarefa. O que é cumprir a missão? É pregar o Evangelho, é falar de Cristo, é viver para o Senhor Jesus. Quem não faz missão é omisso, e quem não faz missão é alvo de missão. Por isso que eu e você não sejamos mais omissos, mas sejamos instrumentos do Senhor, luz, sal e luz nessa terra que precisa tanto. Eu quero fazer uma pergunta para você, eu queria agora que você respondesse levantando uma das mãos. Quem aqui tem algum amigo que não crê no Senhor Jesus, que não crê no Senhor Jesus, e que se morrer hoje vai para o inferno mesmo? Levanta a mão aqui. Você sabia que você pode ser instrumento do Senhor para alcançar a vida dele? Você sabia que você, através da pregação da palavra de Deus, pode mudar a eternidade desse amigo seu? Através dessa pregação, de você cumprir a missão, de cumprir essa missão, você pode mudar o destino eterno de uma pessoa. Que a gente não seja mais omisso, uma juventude omissa, mas que a gente possa viver por aquilo que nós cremos. No que você crê? Que a gente possa viver por Cristo. Amém, gente?